segundo livro dos Reis, no capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puseres peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. É isso mesmo que você está lendo? É isso mesmo? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor. E nós vamos pedir ao Senhor nessa noite que Ele nos traga a revelação dessa palavra através do Espírito Santo de Deus para nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, a tua palavra, meu Deus, foi lida, ela vai ser ministrada agora ao teu povo, vai de encontro a cada vida que está aqui, tira todo impedimento, toda barreira, e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento, no nome de Jesus. Essa mulher, que o profeta vai alertar ela sobre a fome, é a mesma que ajudou ao profeta no início. O profeta passou por a cidade de Sunem, e aquela mulher viu todo o esforço do profeta e o ajudou. E essa ajuda, eu quero chamar a atenção, ela fez sem querer nada em troca. Essa é a ajuda que Deus Ele quer ver em cada um de nós. É quando você faz algo por alguém sem querer nada em troca. E você faz isso de uma forma natural. E ela ajudou o profeta de uma forma tão forte que o profeta ficou constrangido. Pastor, aquela pessoa me ajudou de uma forma, e a gente fica sem graça. Foi dessa forma que o profeta ficou. E ele chega para o seu servo, o Geazi, e fala para ele: Geazi, nós temos que ajudar a essa mulher. Ela nos deu aqui um lugar para ficar, um lugar cômodo, tranquilo, nos dá o alimento toda vez que estamos aqui. Temos que fazer algo por ela. O que falta para ela, Geazi? Olha, profeta, essa mulher é uma mulher rica, nada falta para ela, mas tem uma coisa. Aí chamou ele: ela não tem filhos. E naquela época, amados, não ter filhos, a mulher era considerada uma pessoa que não era de Deus. Aí imaginou aquela pessoa, aquela mulher entrar no supermercado, aí uma pessoa batia na outra: essa mulher aí não tem filhos não. Dia das Mães. Dia das Mães, chegava as irmãs, trazia os sobrinhos. Tia. Já doía no coração dela, mas ela não falava para ninguém isso. Aí o profeta falou: chama ela aqui, chama aqui. E aquela mulher se apresentou diante do profeta. Ele falou para ela: olha, eu estou muito agradecido com o que a senhora fez. E outra coisa, há alguma forma que eu possa ajudar a senhora diante do rei? Eu tenho um bom relacionamento com o rei. Não, eu não preciso de nada, eu sou uma pessoa rica, mas a senhora não tem filhos. Aí ela falou para o profeta: não, profeta, não precisa disso. Olha, o Senhor Ele vai te dar um filho.
E com o tempo determinado, amados, aquela mulher teve o seu filho. E aquele filho era a alegria da sua casa. E passa o tempo, o seu filho, talvez já adolescente, estava com o pai, sentiu uma tontura, um desconforto. Aí o pai viu que ele não estava bem e falou para ele: vá até a sua mãe. E ele foi até a sua mãe e morreu nos braços dela. Eu estava lendo hoje o testemunho da Estela, o filho dela, o Mateus, que morreu há algum tempo atrás. Meningite. Ela, quando viu o filho dela doente, ela orou ao Senhor dessa forma: meu pai, não leva o Mateus. Se o Senhor levar o Mateus, eu também vou morrer. Eu vou ser uma morta-viva. Mas aconteceu que o Mateus, ele morreu. E a Estela, o mundo dela desabou ali. Ela falou que não tinha mais alegria para nada. E com o tempo, o Senhor falou para ela: olha, o Mateus desde o início é meu. Mateus é meu. E eu emprestei para você por alguns anos, 17 anos. E eu deixei com você, para você cuidar dele esse tempo, mas agora ele é meu. Isso, de alguma forma, confortou o seu coração. Mas voltando para a sunamita, o filho dela morreu. E o que ela fez? Ela pegou o seu filho, morto, e colocou sobre a cama do profeta, no quarto que ela tinha feito para o profeta. E foi até o monte onde o profeta estava orando. O profeta viu aquela mulher de longe, pediu para o seu servo Geazi descer e saber o que estava acontecendo. Ela falou o que estava acontecendo, desabafou. E o Geazi foi o primeiro a chegar no quarto e viu aquele corpo sobre aquela cama morto. E ele fala para o Eliseu: Eliseu, o rapaz realmente morreu. E o Eliseu chega até ali e ora ao Senhor. E o que acontece? Aquele jovem voltou a viver. Diga graças a Deus por isso. Voltou a viver. E ele dá de volta a sua mãe. Pronto. Aí passa-se o tempo, esse episódio de hoje. O profeta, tão grato àquela mulher, vai chamar a atenção dela: olha, o Senhor já me disse que aqui vai haver falta de chuva, vai haver uma escassez muito grande. O que a senhora deve fazer é morar em outro lugar, enquanto passa-se a chuva. Serão 7 anos. E ela viaja para outro país. E passam-se ali 7 anos. Quando ela volta, ela foi tomar posse da sua propriedade. E quando ela chegou na sua propriedade, a propriedade tinha sido invadida. Havia ali poceiros. Mas ela tinha direito, havia documentos. E ela vai se apresentar diante do rei para exigir os seus direitos. Irmãos, olha como Deus faz. Naquele exato momento, o rei estava com Geazi. Olhem todos para mim aqui, olhem todos para mim. O rei estava com Geazi, falando exatamente sobre isso. Sobre as maravilhas que o Senhor fazia através da vida do profeta Eliseu. E o maior milagre que se falava ali, qual era? Que aquele jovem tinha sido ressuscitado. E ele perguntando ao Geazi: Geazi, isso foi verdade? Foi verdade, rei. Eu estava com um profeta no monte, quando aquela mulher chegou.
E eu fui o primeiro a chegar no quarto e o jovem estava realmente morto. E depois veio o profeta e orou e o jovem se levantou. Irmãos, na hora que ele está falando isso, quem aparece lá para pedir a ajuda do rei? Exatamente a mulher. Aí o que ele diz? Pronto, está aqui, olha. Foi essa senhora aqui. Aí o rei: é a senhora? Vem aqui. É verdade o que aconteceu? O seu filho morreu e ressuscitou? Foi. Aqui está o meu filho. Glória, maravilhoso. E o que a senhora quer? Eu quero as minhas terras de volta. Aí ele chamou o capataz, o responsável por aquelas terras, e falou: devolve tudo aquilo que é dela. E outra coisa, tudo que foi investido nesses 7 anos na propriedade dessa mulher, que seja também o lucro dado a ela. Então aquela mulher naquele dia foi restituída. É assim que Deus faz. Talvez você já viveu um momento como esse. Pastor, quando eu cheguei para resolver, eu achava que eu ia ter uma grande dor de cabeça. Quando eu vi, a pessoa me conhecia. Eu acho que eu já contei esse testemunho aqui. O rapaz, ele era profissional em uma determinada área, e ele leu no jornal, isso aqui há algum tempo atrás, não existia ainda as redes sociais, era o jornal mesmo, uma vaga na área que ele trabalhava, uma empresa multinacional. E ele mandou o currículo dele. Só que tinha 2 coisas. Primeiro, a pessoa, para poder ainda participar da entrevista, para competir e tomar o lugar no trabalho, teria que ter curso superior. Pastor, ele tinha? Não. E outra coisa, tinha que ter curso de inglês. Pastor, ele tinha? Não. Mas quando ele contou o testemunho, ele falou: olha, o Senhor falou que eu mandasse o meu currículo, e eu mandei. E foram centenas de currículos, e foram chamadas 10 pessoas para participar de uma entrevista que só iriam ficar 4 na empresa. E por incrível que pareça, ele foi chamado para a entrevista. E quem entrevistou ele não foi ninguém do RH. Quem entrevistou ele foi o próprio gerente da multinacional. Só ele e o gerente na sala. Aí o gerente pegou o currículo dele. O senhor fulano de tal? Sou. Sou especialista na área. Ótimo. Muito bom. O senhor tem curso superior, não tem? Não. Não? Mas o senhor tem curso de inglês? Também não tenho. Aí ele disse que na hora que falou que não tinha, esse gerente ficou enfurecido. E chamou a secretária. Secretária, vem aqui, por favor. Esse cidadão aqui, que veio para a entrevista, não tem curso superior e nem curso de inglês. Por que a senhora separou o currículo dele? Ela falou assim: doutor, não foi eu que separei não, foi o senhor. Aí ele olhou para ele: ah, pronto, o senhor começa amanhã. Eu pergunto para você, ele conhecia ou? Nunca nem tinha visto na vida dele. Você acha que ele foi perguntar a ele por que tinha separado o currículo dele? Aí ele veio trabalhar exatamente aqui no Ceará. E quem pagou o curso dele? A empresa. Para você ver como Deus, Ele faz, irmãos. Então aquela mulher chegou apreensiva porque estava voltando para casa, mas as suas terras tinham sido invadidas.
Ela foi se apresentar diante do rei. E na hora que ela chegou, irmãos, tinha alguém para interceder por ela. O Geazi. Pronto, foi essa senhora aqui. Essa senhora aqui, que o profeta, ele ressuscitou o filho dela. E tem mais, foi ela que ajudou o profeta. Aí não tinha mais como. Quando nós temos, amados, um intercessor do nosso lado, mas tem que conhecer você. Amém? Nós temos um intercessor, sim ou não? Temos ou não temos? Nós temos um intercessor, Jesus Cristo, mas ele tem que conhecer você. O Geazi conhecia muito bem aquela mulher. Olha, rei, essa mulher aí foi aquela que ajudou o profeta, quando o profeta precisava. Ah, pronto. O que a senhora precisa? Meu amigo, depois de uma porta aberta dessa, o que a senhora precisa? Eu preciso das minhas terras de volta. Pronto, então, chamou o capataz e restituiu as suas terras. Vamos ver isso aqui. Vamos entender isso aqui. Diga amém. Segundo livro dos Reis, no capítulo 8, agora o versículo 3. Ela já viajou para a terra dos filisteus, mas passaram-se os 7 anos. Ela vai se apresentar agora, voltando para casa. Aí vai ter essa surpresa das suas terras estar invadidas. Versículo agora 3. Quem achou, diga amém. E sucedeu que ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Diga amém. Olhe para mim aqui. Daqui a pouco nós vamos clamar ao rei, mas não é esse rei aqui não. Esse rei aqui está morto. Nós vamos clamar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Aplaude o Senhor. Mas nós temos que aprender a buscar aquela pessoa que resolve. Vamos logo buscar quem resolve. Se nós temos um intercessor, se nós temos alguém que nos conhece, eu conheço essa pessoa. Olha, já aconteceu certo milagre na vida dela. Todos nós aqui temos um testemunho para contar, irmãos. O Senhor já fez algo na tua vida. Então você tem um testemunho para contar. Então o Senhor está do lado do Pai. Pai, eu conheço esse rapaz aqui, conheço ele. Já aconteceu um milagre na vida dele. Ele está buscando, ele está se esforçando. Então nós temos esse intercessor. Então essa mulher ela foi clamar diante do rei. Clamar por aquilo que é dela, irmãos. Buscar algo que era justo. Aquilo que eu falei na sexta-feira. Quando vamos clamar ao Senhor, quando vamos orar diante do Senhor, não podemos, preste bem atenção nisso, não podemos pedir ao Senhor nada que não seja justo. Tem que ser justo, irmãos. Pastor, a minha causa é justa. Levanta a mão aí. Pastor, a minha causa é justa. Pronto, nós vamos buscar pela tua causa, porque é justa. Não adiantava ela chegar diante do rei com uma causa injusta. O rei falar, a senhora não tem direito. Mas como ela era justa, aí o rei deu atenção a ela. Vamos ver aqui. Pronto, versículo 3 de novo. E sucedeu que ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E a gente já tem observado aqui na semana, estou falando muito sobre o profeta Eliseu. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara o morto, eis que a mulher, cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. Diga amém. Amém. Irmãos, pastor, isso aqui é coincidência. Olha, não existe coincidência diante de Deus não, irmãos. Vou contar outro testemunho. O apóstolo Estevão Hernandes,
O primeiro emprego dele, na Xerox do Brasil, era vender máquinas de Xerox. Eu não sei se você acredita, mas ele falava que quando ele andava na rua, ele passava em frente a uma loja, acendia uma luz, e ele entrava na loja, a pessoa olhava para ele porque achava, meu amigo, eu estava pensando agora em máquina de Xerox. Quem crê assim? Quem crê assim? Quem crê que Deus pode fazer assim? Irmão, não existe coincidência não. Imaginou aquela mulher chegar para clamar para as suas terras, e exatamente naquele momento o rei está falando sobre ela. Geazi, foi verdade isso? Foi. Eu estava lá. O menino estava morto sobre a cama do profeta Eliseu. E a mulher veio chegando e falou: peraí, pronto, é aquela senhora ali. Aí o rei chamou ela. Talvez ali havia uma fila enorme. Mas com Deus, meu amigo, tem negócio de fila não. Se ele chamar você, já era. Se você for a pessoa que ele conhece, é ou não é? Se ele conhecer você, vem aqui. Aí passa na frente de todo mundo. Diga glória a Deus. Basta que ele conheça você. Deixa a senhora vir. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí ela foi. Ao Geazi. É ela aí. E está aqui o jovem que ele ressuscitou. Vamos ver aqui a história. É muito forte isso aqui, irmãos. Vamos lá. Versículo agora 6. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu o eunuco, dizendo-lhe: faz-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas da terra, desde o dia em que deixou a terra até agora. O que aquela senhora queria era só as suas terras de volta. Mas Deus, ele nos dá além daquilo que a gente pensa, irmãos. Restitui ela. Durante esses 7 anos, todo o lucro da terra devolve para ela. Ela nem pensava nisso. Ela se apresentou diante do rei, talvez ainda para dar entrada em um processo que ainda iria passar anos, mas ela tinha um intercessor, meu amigo. E nós temos um intercessor diante do Pai, um mediador, que se ele conhece você, e se ele colocar você à frente, o Senhor, ele faz um milagre extraordinário na tua vida. Mas pastor, por que aconteceu tudo isso? Aquilo que nós falamos. Ela ajudou ao profeta, sem querer nada em troca, irmãos. Aquilo ali ficou no coração dele, constrangeu ele. Irmãos, são poucas as pessoas que a gente chama de gente boa. Pastor, aquele irmão ali é gente boa, é mão aberta, ele ajuda mesmo. Eu sei, amados, eu sei que tem pessoas assim, são poucas, mas existem pessoas assim. Mas uma coisa que eu aprendi: sempre vão existir pessoas boas, mas não explore essas pessoas. Não é porque a pessoa é gente boa que você vai explorar ela. Pastor, é gente boa demais, ajuda mesmo aqui na obra. Eu sei, irmãos, mas vamos dividir, não é melhor? Para não ficar pesado só para uma pessoa. Às vezes a pessoa explora demais a pessoa da família, explora aquela pessoa que ela tem, amados, no coração dela o desejo de ajudar, é dela mesmo, mas não explora essa pessoa, porque tem uma hora que a pessoa cansa também, irmãos. Às vezes cansa você fazer a pessoa de boba. Ninguém quer ser visto como bobo, não. Quem está entendendo isso aí? Então aquela mulher, quando ela ajudou o profeta Eliseu, ela não queria nada em troca. Vamos ver aqui, volte aí algumas páginas. Capítulo 4, segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Ela recorreu à lei. A lei dava direito a ela, mas nós vamos recorrer não à lei, nós vamos recorrer à graça de Deus, que é superior à lei. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele venha julgar a nossa causa, não segundo a lei, mas segundo a sua graça. Amém? Daqui a pouco vamos fazer isso.
Procura aí, o segundo livro dos Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 8. Isso aqui também tem uma coisa importante que a gente tem que ver. Isso aqui também é muito importante, irmãos. Capítulo 4, versículo 8, quem encontrou? E sucedeu também um dia, isso aqui foi antes daquele relato, tá bom? Sucedeu também um dia, que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Olha para mim aqui. Ele passava por ali com as suas pregações. Talvez era o caminho da escola de profetas. Sempre ele estava ali. E sempre que ele passava aquela mulher, profeta, eu preparei algo para o Senhor. Quando diz comia pão, não quer dizer que era só pão. Quer dizer que era um alimento que ela dava para ele. Todas as vezes, irmãos. Irmãos, quando a gente encontra uma pessoa dessa, é bom ou não é? Quando você tem uma pessoa dessa. Está faltando aqui, né? Está faltando. Eu estava uma vez pregando sobre o samaritano. Aí a irmã olhou para mim e falou, pastor, hoje em dia está faltando até samaritano. Né, irmã? Está faltando pessoas assim. Já imaginou você passar ali e uma pessoa, ô pastor, eu separei isso aqui para o senhor. Ah, meu Deus, é muito bom. Aí você para ali, irmão, eu vou comer aqui, mas depois eu vou orar para a senhora. É, não, você tem que fazer alguma coisa. Constrange tanto você, irmãos, que você tem que fazer alguma coisa. Então ela parou ele ali. Todas as vezes, meu amigo, não foi só uma vez não. Diga glória a Deus. Agora o versículo 9. Isso aqui também é muito importante. Eu quero que você preste o máximo de atenção. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Olhe para mim aqui. A mulher estava observando sempre que ele passava ali. Quando você fala que é evangélico, quando você fala que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, no trabalho, na escola, onde você mora, as pessoas observam você. Até para apontar o dedo para você. Qualquer falha que você faz. Então ela começou a observar ele. E falou para o seu esposo: olha, é um homem de Deus. Esse jovem se esforça. E ele sai aqui da madrugada. É muito perigoso. Há as facções. Irmãos, mas por que eu li esse texto aqui? Eu quero fazer uma pergunta para você. Se alguém observar você no trabalho, ou em casa, ou na faculdade, na escola, qual a impressão que essa pessoa vai ter? Essa mesma impressão aqui? Que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus? Pergunte para essa pessoa aí que está do teu lado, pergunte aí, pergunte para ela aí, qual é a impressão que a pessoa vai ter? Espera a resposta dela aí. Não é para dar risadinha não. É ou não é? Só para você entender a responsabilidade que você tem. A pessoa olhar para você, ela fica observando. Vou contar mais uma historinha aqui. Do pastor, que ele entrou no ônibus, aí pagou a passagem. Aí o trocador, na época que existia trocador, deu o troco para ele. Aí ele passou. Quando ele chegou lá na frente, ele foi contar o troco. E ele viu que o valor que o trocador tinha dado para ele era um valor maior. O que é que você ia fazer? Dava glória a Deus? Cadê? O que é que você ia fazer? Tinha que devolver. E foi isso que ele fez. Ele voltou lá. Aí voltou até o trocador: meu amigo, olha, o senhor me deu um valor a mais. Ele falou assim: eu sei até quem é o senhor. O senhor não é o pastor fulano de tal? Sou. A minha esposa está indo aos domingos lá na sua igreja. Domingo eu vou lá com ela. Olha aí como é importante. Então não brinca. Não brinca. Se deixar um valor
em cima da mesa lá no teu trabalho, fica lá. Pastor, mas é só R$1. A pessoa não quer saber quanto é não, ela quer apontar o dedo para você. Ah, mas ele é evangélico. Não brinca com essas coisas. Aquela mulher observou o profeta, por isso que ela fez um quarto na casa dela. Vamos lá. Aqui, versículo 9, ó. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama. Amados, foi essa cama aqui que ela colocou o filho morto. Façamos uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Diga graças a Deus. É muito bom, irmãos. O próprio Jesus falou para os seus discípulos: vocês vão pregar, e se vocês encontrarem alguém como a sunamita, que dá esse apoio, fica lá. É assim que o Senhor nos ensina, irmãos. A gente tem que estar onde a pessoa recebe a gente. Agora, não seja também boba de abrir as portas para qualquer pessoa. Cuidado. Hoje em dia não se pode mais fazer isso. Você tem que pesquisar muito. Aquilo que eu falo para os irmãos: não coloque a mão no fogo por ninguém. É melhor você ser uma pessoa mais observadora. Tenha cuidado com os falsos profetas. Depois que ela observou algum tempo, ela chamou o seu esposo, e o seu esposo concordou com ela. E ali, todas as vezes que o profeta terminava as suas pregações, os estudos com os alunos, se recolhia para a casa daquela mulher, e ali dormia. Ela deixava a sua janta, e pela manhã já tinha o café da manhã. Irmãos, no canto desse dá nem vontade de sair. Quando você é bem amparado. Eu já conheci pessoas assim, que apoiam o Evangelho, que apoiam. Quando você apoia um homem de Deus, uma mulher de Deus, você está apoiando o Evangelho. E Deus, amados, Ele vai dar o teu galardão. É tanto que aquela mulher, ela foi restituída do seu filho, e depois foi restituída das suas terras. Será que foi por acaso? Não. O Geazi conhecia ela. O Senhor, amados, Ele conhece as nossas ações. Tudo aquilo que você faz, irmãos, o Senhor sabe. O Geazi falou para o rei: eu conheço ela. Ela ajudou o profeta. Quando a gente terminava o nosso trabalho de evangelismo, a gente dormia na casa dela. Tinha um chuveiro. Olha, ela nos ajudou muito, rei. E mais, esse aqui é o jovem que o profeta ressuscitou. E aí, ela foi restituída, irmãos. É dessa forma que Deus faz. Nós vamos orar daqui a alguns minutos e vamos clamar ao Rei Jesus Cristo. E você vai colocar diante de Deus a tua causa, a tua família, o teu emprego. Não sei o que você veio buscar. Evangelho de Mateus, procura aí. Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Nós vamos ler 2 versículos e depois vamos fazer essa oração. Aí você vai colocar a tua causa diante do Senhor. Mas aquilo que eu falei, a tua causa tem que ser justa. Amém? Tem que ser justa a tua causa. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 41. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão, perderá o seu prêmio. De modo nenhum, amados. O Senhor, Ele vai deixar de honrar alguém que honra
um homem de Deus, uma mulher de Deus que faz a obra do Senhor. Então por que aquela mulher, ela foi restituída daquela forma? Porque quando ela ajudou o profeta sem querer nada em troca. Esse é o tipo de ajuda, amados, que Deus mais quer que você faça na obra de Deus. Quando você traz o teu santo dízimo, quando você traz a tua oferta e você entrega na casa do Senhor, é porque você ama a obra de Deus. Não queira nada em troca. O Senhor vai te dar? Vai, porque está escrito na palavra. Mas o conceito inicial é esse: fazer o melhor para o Senhor, porque nós amamos ao Senhor. Não é uma troca, não. O conceito inicial dos dízimos, das ofertas, é a gratidão ao Senhor. Lembra daquela viúva? Só tinha 2 moedas insignificantes, mas o Senhor ficou como? Observando as pessoas que entregavam ali os valores. Ele falou: eu observei que essa senhora aqui, essa viúva, ela deu a maior oferta. Quantos dólares ela deu? Não foi simplesmente valores financeiros. Ela deu o melhor que ela tinha. Pronto. É esse conceito, amados, que Deus ele quer ver em cada um de nós. Quando você ajudar alguém, não ajude com interesse, ajude naturalmente. Quando a pessoa é essa pessoa, ela não se liga que está ajudando, ela já veio dela mesmo, como essa senhora aqui. Por isso que ela foi honrada. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. No nome de Jesus.